Fala galera, começamos hoje a gravação de mais um podcast, o nosso Égua do Cast. Começamos o segundo episódio, recebendo hoje a presença ilustre do nosso amigo Karan Valente. Pauta de hoje, o que é planejamento de marketing e por que ele é importante para a sua empresa. Eu sou o Paul Marcel, artilheiro e goleador da Arena Vindi e também sócio aqui da agência de marketing Vindi. Vamos começar para o Égua do Cast. Cauê, edição e apresentação. Bem, hoje estou recebendo o meu sócio, Karan Valente. Karan, conta pra gente aí quem tu és na fila do Tacacá. Olá, jovens, tudo bem? Uma honra estar socializando um pouco de conhecimento e marcando presença aqui hoje. Não vou botar currículo Lattes aqui, que eu acho que não convém, né? Mas acho que a frase mais importante é que eu sou teu sócio. Aqui na Vindi, profissional da área de marketing, pesquisador dessa área de mercado, da área de empreendedorismo. O termo pesquisador já fala muita coisa, né? Ser cientista, ser acadêmico no Brasil é um desafio. Mas além da labuta dos livros ali, também tem a questão do dia a dia. Aqui na Vindi, como empreendedor, aqui nas árduas terras do norte, aqui no Brasil. Beleza, Karan. Apresentação feita. Pessoal, peço desculpas pela minha voz. Tentei gravar na quarta-feira, tava pior ainda. Agora ficou um pouco melhor para tu ver o naipe que tá. Mas bora lá. Próximo ponto da pauta, Égua da Liga. Chama a vinheta aí, Cauê. Bem, para quem não sabe o que é a Égua da Liga nós vamos comentar os comentários sobre o último podcast. Como esse é o segundo e a gente ainda não lançou no mercado, aguarde que aqui a gente vai debater alguns comentários mais relevantes que nós tivemos sobre o último podcast, tá bom? Terceiro ponto da pauta, vamos para a Égua da Onda. Chama a pauta aí, Cauê. Bem, o que é o Égua da Onda? Né? No Égua da Onda, nós vamos comentar as principais notícias que ocorreram na última semana, beleza? Como notícia bastante relevante, nós temos aqui a morte do nosso querido Stephen Hawking. E tem uma incrível coincidência também sobre o nascimento e morte dele. Aqui eu vou citar. Vocês sabiam que o Stephen Hawking nasceu em 8 de janeiro de 42? Exatamente no mesmo dia que se comemora 300 anos da morte de Galileu Galilei. Outro ponto relevante é que também o Stephen Hawking morreu justamente no dia que nasceu Albert Einstein. Stephen. Pois é, né? Eu acho que é Stephen. Stephen ou Stephen? Aí fica aí na pauta. Caramba, o que tu tem a dizer sobre esse cara aí, sobre esse Stephen Hawking? O livro dele, Uma Breve História sobre o Tempo, é formidável. O cara consegue pegar física, astronomia e deixar isso numa linguagem acessível. E falar de coisas como singularidade, teoria da relatividade, gravidade, buraco negro, de uma forma que até uma criança de repente consegue entender, né? Fantástico. Outro ponto relevante para citar sobre o Stephen Hawking é que são algumas curiosidades sobre ele. Por exemplo, ele era um gênio e era preguiçoso. Até os 9 anos de idade foi considerado o pior aluno da turma. Ele foi membro de uma equipe de remo, segundo aqui o site Mega Curioso. Ele criou, por exemplo, um livro infantil, o George's Secret Keys to the Universe. Quem quiser saber mais, ele fez junto com a sua filha. Então, algumas coisas relevantes sobre esse cara que foi fenomenal, tá? Ele morreu na última quarta-feira, dia 13 de março, e vai deixar saudade. Segundo alguns pesquisadores, ele foi o último cara relevante da ciência assim, a ser comparado com Albert Einstein, né? E a pergunta que fica, quem será o próximo, né, que vai substituí-lo? E essa foi o grande ponto da nossa pauta aqui, no nosso Égua da Onda, beleza? Bora para a pauta então, Karan? Bora chamar então Égua da Pauta. Bem, como vocês podem observar, nossa pauta hoje está bem direta, está bem dinâmica, e eu quero saber do Karan Valente. Karan, o que é planejamento de marketing? Bora ser bem, como diz o finado Jack Stripador, bora por parte. Bora ser bem cartesiano aqui. Planejar, marketing. Planejar, antever, se preparar, tentar organizar, tentar botar uma ordem no que a gente vai vir a fazer no futuro, tá? Marketing.
poderia chamar de mercância, mercadologia, marketing, mercado do inglês, mas o ing ali, o sufixo. O gerúndio, né? Gerúndio, né? E, bem dizer, mercadologia, estudo do mercado, né? Conceito de marketing tem milhões aqui, né? Criar e administrar valor, promoção de trocas, administração de relacionamentos, produtos, marcas, enfim. Não quero ficar cuspindo conceito aqui, mas eu gosto muito, muito, muito daquela definição de criar, comunicar e entregar valor para alguém. Esse alguém pode ser o mercado, um público-alvo, e a conversa começa a aprofundar. Mas, repito, criar, comunicar e entregar valor. Beleza, então o planejamento de marketing vem para estruturar como isso deve ser criado, comunicado e entregue. Por quê? O termo criar, talvez eu deveria ter até uma conotação aqui meio divina, meio religioso, meio que nasce do nada. Nesse caso aqui, o criar perpassa por um planejamento. De onde eu vou tirar essa criação? Aquela famosa e célebre frase, nada acontece na grande noite. Tudo é uma construção. Então essa criação tem um passo a passo, tem um método, tem uma forma de fazer. Beleza. Isso tem que ser comunicado. Criei alguma coisa, pode ser a coisa mais impressionante, mais incrível da face da Terra, mas se não for comunicado, lê-se, vendido, propagandeado, publicizado, vou usar esse termo aqui. Se não houver a comunicação social e as formas de tornar isso público, botar isso na sociedade, a tal da criação já fica atrofiada na essência. E por fim, tem que entregar. Premissa básica de marketing. Se promete, entregue. Então crie, comunique e entregue. O quê? Valor para alguém, para o mercado. Pô, bacana. Após essa explicação bem consistente do Karan, eu vou para outro ponto do mesmo tema. Karan, como é que eu falo o Renato aqui do Tacacá aqui embaixo que é importante planejar o marketing dele? Como é que eu consigo convencer esse empreendedor que está lá no seu dia a dia a enxergar a importância que o planejamento de marketing deve ter para o negócio dele? Eu gosto muito de fazer a analogia do plano de marketing como quase que trocando o nome como um plano de batalha. O peão, o caboclo, ele vai para a guerra. Como é que ele vai para essa guerra? Ele vai chegar lá piruando para levar tiro e morrer com 2 minutos? É óbvio que ninguém quer uma coisa dessa. Então, como é que você se organiza para derrotar, vencer o seu inimigo? A conotação militar, a conotação da guerra, ela é muito bem-vinda aqui no sentido de disputa, no sentido de militar mesmo da coisa, sabe? De mercado competitivo, no sentido de ganhar a posição do outro. Então, na medida que a gente traz essa leitura do plano de batalha, para explicar aqui para o Renato, como tu bem colocou, Paul, eu vou te perguntar, o que o teu produto tem de diferente? O que ele é melhor? Ele é mais rápido? Ele é mais barato? Ele tem algum atributo exclusivo, algum atributo diferenciado? Alguma coisa que só ele faz? Como tu vai colocar isso no mercado? Só tu faz? Ou se não, e provavelmente a resposta, tu tens concorrência, direta ou indireta, como tu vai disputar com o teu concorrente? Além disso, alguém tem que comprar o teu produto. Como ele vai comprar isso? Como o teu produto vai estar... Falo produto, pode ser serviço aqui também, tá, pessoal? Ou marca também. Mas como a sua oferta vai estar disponível no mercado? De que forma você vai torná-la acessível, entregável? Diferenciais, concorrência, canais. O que você vai trazer nesse sentido para se posicionar junto ao mercado? Para ser visto, para ser lembrado, para ser amado. Ou seja, perceba que são muitos e muitas perguntas que eu poderia dizer. Tá, você vai para a guerra. Com que arma você vai? Cadê os seus mantimentos? Qual é o seu plano de batalha? Esse plano de batalha é o plano de marketing. E lembrando que quando ele vai para a guerra, ele não vai para matar o cliente, né, pessoal? Ele vai para poder matar ou então vencer o concorrente dele. E bacana que esses apontamentos que o Karan fez é relevante para a gente começar a ir para um outro ponto do planejamento, que são as áreas que fazem parte de um planejamento de marketing. Aqui, Karan, eu citei alguns. Eu queria que tu comentasse de forma bem sucinta para que a gente pudesse dar uma visão geral para os nossos ouvintes do EgadoCast, para que eles possam no futuro ter uma percepção de que devem levar isso em consideração quando eles forem realizar o planejamento de marketing deles. E aqui eu vou citar.
Primeira parte que a gente visa a desenvolver no planejamento de marketing é a parte do diagnóstico da ambiência de marketing do empreendimento. Cara, o que a gente aborda nesse apontamento aqui, nesse item? De cara, pô, eu te confesso que eu não gosto muito do termo diagnóstico. Porque além da conotação médica da coisa, parece que a pessoa está doente. O paciente está doente, sabe? A empresa, o cliente, enfim, o sujeito aqui da coisa, né? Eu prefiro chamar de análise, de uma conversa, de uma entrevista, mas independente da terminologia, da tipologia que a gente utilize, a gente tem que ter um marco zero. De onde a gente está saindo? Ou seja, o que vai ser feito é outra história, mas quais são as premissas, quais são os pressupostos iniciais? Então, o primeiro grande passo é bater uma radiografia de como a pessoa está hoje. Para enxergar quais são as boas práticas que ela faz no marketing dela atualmente, né? Como é que ela comunica, como é que ela é vista no mercado dela, quais são os produtos que ela tem, os preços praticados. Ou o que ela não tem. O que ela não tem. É o momento de fazer, como o Garan disse, o raio-x. Eu gosto até de usar o termo ressonância magnética mais atualizado, né? Porque a gente consegue ver detalhes desse cliente que muitas das vezes ele nem imagina que existe. Indo para o segundo ponto do planejamento, a gente gosta de fazer aqui, cara, aquela chamada análise e a otimização do modelo de negócio vigente. O que a gente faz nessa etapa aí, cara? Nesse caso, essa é uma etapa inarredável de qualquer plano de marketing. Um ponto que eu acho que é relevante de ressaltar aqui é que metodologia, modelo, sugestões de estrutura de plano de marketing, existem dezenas, que são centenas, milhares. E tem melhores, tem piores, tem autores, enfim. Isso é muito subjetivo, vai muito de quem vai projetar, escolher a sua ferramenta. Mas alguns pontos são inarredáveis. Um deles é a análise de ambiente. Lá no composto de marketing, ou marketing mix, que a gente vai falar logo mais, já antecipo. Tem os famosos 4Ps, 5Ps, 8Ps, 4P mais C, vai muito também conforme o autor. Mas eu gosto muito de ler que um dos Ps, obrigatoriamente, tem que ser pesquisa. Pesquisa de quê? Do mercado. Marketing é mercado. É o estudo do mercado. Então, se você não sabe minimamente onde você está se metendo, como está o seu mercado de atuação, então já começa errado por definição. Então, bora estudar, bora mapear, bora analisar como está a análise do nosso ambiente. É o primeiro grande ponto. Tu avançaste um pouquinho na pauta, cara, mas quando a gente fala aqui de análise de modelo de negócio, a gente quer enxergar como é que o negócio daquele cliente ou então daquela empresa funciona. E por modelo de negócio, uma coisa é analisar o ambiente, o mercado, podemos chamar com esse termo lato aqui. Agora, o modelo de negócio é como a empresa funciona. É a lógica de funcionamento dela. Como eu crio, capturo e entrego valor. E aí a gente vai pensar em segmento de cliente, vai pensar em proposta de valor, canais de distribuição. Se a empresa fosse um organismo, se ela fosse uma engrenagem, quais seriam os órgãos? Quais seriam as engrenagens desse organismo? Como eles se conectam? Como eles funcionam? Essa dinâmica, essa lógica é o modelo de negócio. Lembrando que quem escuta o podcast pode ficar logo ansioso, que muito à frente, nos próximos episódios, nós vamos falar de forma mais profunda sobre esses tópicos, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Cara, e avançando, nós temos que estabelecer quais são os diferenciais e valorar a proposta de valor desse empreendimento. O que vinha a ser para o nosso querido ouvinte, cara, essa proposta de valor? Proposta de valor, de uma maneira bem simples, é o presente que você entrega para alguém. Presente, lê-se, produto, serviço, marca, a oferta da sua empresa para o mercado, para o seu cliente. Usando de uma terminologia acadêmica, diria, abre aspas, pacote único, exclusivo ou diferenciado de benefícios que você entrega. Então, bem dizer, quais são os benefícios empacotados na forma de um produto, serviço ou marca. Bacana. Aí, definindo isso, a gente também vai para um estudo em paralelo que envolve análise de mercado, dos concorrentes, das tendências de inovação no segmento. A análise de mercado nós podemos pensar em dados como são dados macro, dados nacionais, dados internacionais, dados regionais, locais. Nós podemos observar os concorrentes, como eles atuam, pensar em estratégia de benchmarking, que é outro termo que a gente vai aprofundar, ou seja, quais são as boas práticas e as más práticas que esses concorrentes, ou então essas empresas que são referências, fazem, que a gente pode utilizar, e também pensar o que está rolando de inovação no mercado. E aí a gente vai para outro ponto que envolve a definição das melhores estratégias, táticas e ações de marketing.
Caran, fala um pouquinho sobre estratégias, táticas e ações de marketing. Eu faço até um adendo natural aí, pô. Por quê? Diagnosticamos, analisamos o ambiente, pensamos ali o modelo de negócio, a proposta de valor do empreendimento. Antes de entrar na estratégia, nas táticas, nas ações a serem realizadas, qual é o objetivo? Justo. Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? Sabe? E por objetivo, se é qualitativo, se é quantitativo, se é smart, isso eu converso para outro podcast. Mas de uma maneira bem sucinta, onde você quer chegar? Você quer aumentar seu faturamento? Quer aumentar a carteira de clientes? Quer aumentar a participação no mercado? Quer aumentar o ticket médio? São só alguns exemplos de objetivo aqui. A partir desse objetivo e também a partir do que foi feito anteriormente, como eu disse há pouco, aí a gente tem condições de sugerir uma estratégia. A estratégia é o que você vai fazer para poder chegar lá. Bem dizer, a estratégia é o seu norte, é a sua bússola. O que você irá fazer em termos de marketing, em termos de... e todo o desdobramento depois, ações, táticas e tudo mais, para poder atingir esses objetivos. Lembrando que de estratégia, a gente pode citar alguns autores, como o Ansoff, que diz que tem um grupo de estratégias que a gente pode abordar à frente. Inclusive, a gente vai gerar um texto para blog, né, cara? Pronto, tá contigo. Já está sendo escrito. Já está sendo escrito. De como utilizar as melhores estratégias perante o seu empreendimento. Mas nosso objetivo hoje é falar de forma sucinta o que engloba um planejamento de marketing. Cada um desses tópicos, pessoal, dá um aprofundamento absurdo. Mas eu vou me atrever a resumir aqui. Uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, inclusive maus negócios. Ou seja, a sua estratégia ela é a sua bússola, repito, ela é o seu norte magnético. Para onde você vai, o que você tem que fazer e principalmente o que você não tem que fazer. E aí vem um ponto interessante. Quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa em conquistar algo. Normalmente é conquistar um público-alvo, um determinado segmento de cliente para atingir um determinado posicionamento de mercado. Caran, resume para a gente aí o que seria esse público-alvo, essa segmentação de clientes, esse posicionamento de mercado. Para poder trabalhar a sua estratégia, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ter algumas definições também. Principalmente, um conceito altamente chave de marketing, público-alvo. Ou seja, quem eu quero atender? Quem eu quero que me consuma? Para quem eu irei vender? Quem é meu cliente? Quem é meu usuário? E a partir dessa resposta, eu também tenho que traçar um posicionamento, que é outro termo fantástico. O Ries e o Strauss colocam lá na obra, uma das mais clássicas obras do marketing, né? Posicionamento. Eles escolheram um termo na década de 70, dizendo que o posicionamento é uma posição relativa na cabeça e no coração. Na cabeça, aliás, é a mente, né? Do seu cliente, do seu público-alvo. Ou seja, que posição você quer ter na cabeça dele? É o mais rápido? É o melhor? É o mais gente boa? É o mais barato? É o premium? É o de luxo? É o acessível? Como a sua marca vai ser posicionada na mente e no coração do seu público-alvo? Aí a gente volta para a estratégia, né, pô? Justo. Aí a gente avança também um pouquinho para poder definir. Definindo como eu quero ser visto pelo mercado, como eu quero atingir esse público-alvo, aí eu já posso começar a pensar quais são os objetivos e metas de forma mais discriminada, como é que eu vou fazer tudo isso, e quais são os canais de mídia e comunicação que eu vou utilizar para poder chegar até eles. Essas são as táticas, né? Isso, aí define o plano tático. Vou ter que aparecer na televisão, rádio, TV, internet, YouTube, Facebook, Instagram. Tudo isso tem que ser determinado. A tática, pessoal, ela é o desabrochar da estratégia. Podemos chamar de mix de marketing, composto de marketing, 4P, como eu disse há pouco, produto, preço, praça e promoção. Mas, bem dizer, se a estratégia é o que, a tática é o como. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Esse como. Que ações em termos de produto? Que ações em termos de promoção? Que ações em termos de pessoas? E assim vai embora de acordo com a metodologia que a gente for utilizar, né? E entra um ponto muito interessante que muito empresário que vem aqui na Vindi fica chateado quando a gente pensa, beleza, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito legal, mas tudo isso tem um custo. Para poder executar todas essas atividades, nós temos que ter um orçamento de marketing. O que é orçamento de marketing, cara? Quanto vai custar a brincadeira? Quanto vai custar? E, pessoal, de antemão antecipo. Um planejamento de marketing. Na verdade, falar de marketing e não trazer dinheiro envolvido, não trazer métricas de marketing associadas, como, por exemplo, faturamento, cliente, ticket médio,
Peças para atendimento, tem inúmeras, a gente pode trabalhar aqui. Mas você trabalhar marketing sem indicadores, trabalhar sem métricas, é um trabalho, no mínimo, atrofiado, para não dizer mal feito. Porque o bom marketing tem que dar retorno. Isso, aí entra outro termo que a gente utiliza bastante aqui, que é o Return on Investment. ROI. O famoso Diego, ele canta aqui na vinha de que cliente quer ROI. ROI, né, cara? Mas, piadas à parte, o ROI nada mais é que, para eu investir em tal meio de comunicação, em tal ação, quanto eu espero que isso retorne para mim em vendas, em posicionamento, em marca para a minha empresa. Tudo isso deve ser planejado, deve ser organizado. Ou seja, o planejamento de marketing envolve definir tudo isso que nós falamos para culminar um documento que no final vai ser entregue na mão do cliente ou na mão de quem vai fazer, chamado plano de ação, no qual a gente determina o que vai ser feito para cada área desse empreendimento. O que vai ser feito em termos de praça, em termos de preço, em termos de promoção, em termos de pessoas, em termos de processo e assim por diante. E aí a gente culmina o planejamento de marketing. Aí, bem dizer, pô, planejar é uma ação. É o que a gente está fazendo aqui, o que vários ouvintes, de repente, também fazem. Se não fazem, recomendo. O plano, na verdade, é o planejamento escrito, documentado, sistematizado. Então, o plano é o saldo final do processo de planejamento. Ou seja, eu posso planejar na minha cabeça. Isso. Na medida que eu documento e sistematizo isso em uma planilha, um PowerPoint, um Word da vida, um papel que seja de pão, eu tenho um plano. E como o Eisenhower falava, né? Planos são inúteis, mas planejar é fundamental. Pronto. E aí a gente meio que fecha o documento, né? O documento do planejamento de marketing, que combina com um plano de ação que deve ser executado pela sua empresa. Mas também vem aqui agora algumas dicas de o que não fazer ao tentar planejar o marketing do seu empreendimento. Caramba, quais são as principais dicas não recomendadas para quem quer planejar o seu marketing? Eu não vou entrar, vou me permitir aqui, não entrar em nenhuma sugestão mais profunda desses tópicos que nós citamos, tipo estratégia, tática, análise de ambiente. Mas eu vou deixar uma dica geral aqui, digamos, pós o processo de planejamento de marketing. Tá, rolou o processo, planejamos, o marketing está todo azeitado, muito bonito, mas a gente não pode confundir ação com agitação. Isso. Por mais primordial e importante que seja o processo de planejamento, não há risco em planejar. Ou seja, a tela do computador, ou a caneta, o papel, aceitam qualquer coisa que a gente escrever, por mais certa ou mais errada que esteja. Então, nesse caso, a gente não pode confundir, repito, a ação com a agitação. O que vai diferenciar o pulo do gato aqui, nesse caso, é o processo de execução. A capacidade de tirar essas coisas do papel, do PowerPoint, da planilha do Excel e ir para a vida real. Esse é a grande sugestão que eu dou. É muito, muito, muito comum a pessoa se ater ao planejamento, quando faz, mas vira mais um PDF, vira mais um papel na gaveta, mais um papel na escrivaninha. Então, como executar isso da melhor maneira possível? Esse é o desafio, essa é a dica. Eu faço um complemento aqui, cara, com relação a isso, que a gente bate bastante. Que o planejamento, na verdade, ele não é o trilho de um trem, que é rígido, que é imutável, que é fixo. Ele é uma trilha, ele é um direcionador que você pode utilizar para poder ter referência do que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas você não deve ficar com uma camisa de força quando você for executar o plano de marketing da sua empresa. Então uma boa dica é essa. Tenha essa diretriz de onde você deve ir, mas não fique preso a ela. E outra, pessoal, um planejamento, um plano, não só de marketing, como de negócios, de operações, de finanças, como qualquer outro, ele é um documento mutável. Ele é um documento dinâmico. Ainda digo mais, ele é estupidamente perecível. É igual maionese, tem que comer no mesmo dia. Deus o livre. Deus o livre. Você sabe bem aqui essa experiência. Ou seja, ele é feito com prazo de validade muito, muito, muito curto. Então, planeje, execute e constantemente o atualize. É aquela máxima, né? O famoso, não raro, a gente precisa redesenhar o avião em pleno voo. Consertar o barco afundando, né? Como brincam aqui. Então, deixar o planejamento com algo estanque, algo inerte, é um perigo também. Beleza. Caran, eu tenho um exemplo aqui para citar de como algumas empresas trabalham o planejamento de marketing para poder fidelizar os seus clientes. Uma boa prática que serve como referência.
Esses atacadões que estão chegando aqui na nossa região, aqui em Belém, dizem, não vou afirmar porque eu não estou com o documento impresso aqui, que eles entram no mercado usando a estratégia de queimar totalmente a margem de produtos que são isca, para poder garantir a fidelidade, mesmo sabendo que esse produto vai dar prejuízo, então não vai gerar tanto caixa como esperado. E mantém isso durante um certo tempo para poder fidelizar o seu cliente. E à medida que esse cliente está fidelizado, ele vai aos poucos aumentando o ticket, aumentando o preço de venda para poder chegar aos demais concorrentes. Ou seja, ele lança um produto novo no mercado, os atacadões, que não vou citar nomes aqui porque ainda não estão patrocinando nosso Farnel, porque a gente está precisando disso. Tá? A gente está sem cerveja, a gente está sem biscoito, mas fica aí a dica, viu? Mentira, pessoal, cerveja tem. Tem cerveja. Inclusive a gente está aqui. Mas é importante saber que como eles fazem, porque o planejamento de marketing não é como você vai parar no mercado, é como você vai entrar, se manter e vai se ajustar. Então algumas dessas empresas usam dessa estratégia para poder conquistar clientes que são de outra empresa, para poder garantir deles um certo consumo, uma experiência de marca, e a partir do momento que esse novo cliente está fidelizado, o preço vai aumentando aos poucos, sem que esse cliente perceba. Me permite um adendo, pô? Vamos lá. Lá no livro vermelho do marketing, a administração de marketing do Kotler e do Keller, ele chama isso de estratégia kamikaze. Está bem aqui. Esse termo que ele utiliza. Está bem aqui. Eu pego meu portfólio, ou seja, o grupo de produtos que eu tenho à disposição, e tal qual os kamikazes japoneses na época da Segunda Guerra, eles literalmente se sacrificam, eles se matam, em prol de um objetivo maior. Ou seja, eu pego um produto, trabalho ele zerando a minha margem, ou minimizando o máximo possível, em alguns casos até prejuízo. Mas alguns produtos associados ao redor, eu escancaro. Aumento a minha margem, ou então vou dar luz a eles. E aí nesse contraste, o cliente está valendo muito isso daqui. Por exemplo, cerveja a R$1 a latinha. Não existe isso em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo ele vai lá, aí compra carne, compra a fralda do filho, compra o desodorante. Aí, de certa forma, eu giro em outros produtos. Eu escutei uma vez de um cliente chamado a estratégia boi de piranha. Aí eu falei, porra, que diabo é isso de boi de piranha? Aí ele me contou, né? Eu não pesquisei a fundo se era esse mesmo termo, mas vou contar e vocês vão implicar aí apenas se ter a fonte, viu? O boi de piranha nada mais é. Quando você vai atravessar uma boiada num rio cheio de piranha, você lança aquele boi mais magro. Porque aquele boi vai alimentar todas as piranhas. Aquele boi morrendo, a boiada passa tranquilo. Então você queima um produto, queima a margem de um produto que tem bastante interesse do seu público-alvo, para que você consiga passar outros produtos com as margens mais gordas, vamos dizer assim. Beleza? Isso são apenas alguns exemplos que a gente observa aqui, que é bastante recorrente em diversos mercados. Falo de varejo alimentício, com supermercados, varejo da construção civil, enfim, diversas empresas. E aqui são apenas algumas dicas que a gente observou que podem ser realizadas para quem está pensando em fazer um bom planejamento de marketing. Caram, e quem quiser começar a fazer agora o planejamento de marketing, qual é o primeiro passo? Ligar para a Vind. Vamos lá, deixar aqui o contato no podcast. Mas, a gente faz isso, tá, pessoal? Mas se o pessoal quiser fazer sozinho, o que você recomenda? Acho que a primeira grande dica é você ter muito claro qual é o seu diferencial, qual é a sua inovação. Ah, mas o meu produto não é tão inovador assim. Que seja algo incremental, mínimo que seja. Mas alguma coisa de diferente tem que ter. Alguma coisa de melhor tem que ter. Se você não conseguir responder essa pergunta, qual é o seu diferencial, minha sugestão, nem começa. Defina esse diferencial primeiramente, seja ele qual for, aí você começa a trabalhar seu marketing. Como você pode criar, comunicar e entregar valor. Aí o processo de planejamento começa. Beleza. Temos um programa então? Com certeza. Beleza. Para fechar, vamos agora então para a parte dos finalmente, do nosso podcast. Vamos no Égua da Dica. Bem, minha dica de hoje é um livro, é uma dica de leitura novamente. É o livro do Las Casas. É o Planejamento de Marketing para Micro e Pequena Empresa. Esse livro aqui ele serviu de bastante referência para a Vind durante o nosso início aqui, lá por meados de 2012. E ainda hoje nós utilizamos como um checklist para verificar se alguns itens estão sendo feitos ou não. É uma boa dica. Vou deixar o link na descrição desse episódio também aqui.
Mas enfim, é um bom material que você pode começar a se inspirar para começar a estudar o planejamento de marketing da sua empresa, tá bom? Caran, tem alguma dica para compartilhar com essa galera aí? Tenho, eu vou até me permitir ler aqui, porque eu gosto muito da citação do tio Kotler, o Papo do Marketing. De tio Kotler, gente boa. E ele fala assim: as empresas vencedoras são as que fazem certo, entre parênteses, eficiência. As coisas certas, eficácia. Ou seja, seus parênteses, vou ler de novo, tá, pessoal? As empresas vencedoras são as que fazem certo as coisas certas. Eficiência é fazer certo as coisas. Eficácia é fazer as coisas certas. Então, para culminar, repito, as empresas vencedoras são as que fazem certo as coisas certas. Eficácia e eficiência, você decide isso, você amarra isso em um processo de planejamento de marketing. É fundamental planejar, eu diria até que é indispensável, mas só planejar e não executar é perder esforço, é confundir ação com agitação. Fica a dica aí. Contigo. Beleza, pessoal, finalizamos mais um EgoDoCast. Não esqueça de recomendar esse podcast para os seus amigos, apresente para eles essa nova mídia, no qual você pode escutar no seu celular. Nós já estamos no iTunes, nós já estamos também no Podcast Addict, ou seja, você pode escutar aqui no seu aparelho celular, quando você estiver numa academia, quando você estiver no trânsito. Aqui em Belém a gente é campeão de ficar no engarrafamento, então aproveite esse momento para poder escutar um pouquinho, aprender e também recomendar a gente para os seus colegas, tá bom? Para finalizar, vamos para a pauta do Égua do Som. Égua do Som de hoje, mais uma vez Danonete. Epa, cliente nosso. Cliente nosso aqui, o Daniel Serrão, o sax da Danonete, muito bom. E a música de hoje é o Tipiti. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Valeu! Cauê, contigo, papai.